Fala aí galera que está assistindo esse canal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero muito que vocês estejam curtindo esse novo formato de vídeos. Tem muita informação, muito conteúdo importante e relevante que eu quero trazer para vocês aqui, associando geopolítica, religião, economia e todos esses conflitos aí que estão rolando mundo afora, para que a gente se posicione melhor quanto às nossas decisões futuras, e aí a gente envolve tudo, finanças, nossa vida pessoal, nossos planos. Então, se você curte esses assuntos, se você gosta de compreender melhor, considere se inscrever nesse canal, já deixa o seu like, ative o sininho e fica comigo nesse vídeo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre o início de uma nova ordem mundial. Que tema que eu já queria trazer para vocês há muito tempo, mas a nova ordem mundial só começou a mostrar realmente o seu gap de oportunidade agora, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Nós nascemos aí, talvez você que esteja assistindo esse vídeo, seja da mesma década que eu sou da década de 90, nós nascemos numa época em que a influência americana, a influência do povo estadunidense, a cultura de Hollywood, das músicas, Californication, New York State of Mind, várias músicas faziam com que a gente desejasse, a gente almejasse viver nos Estados Unidos. E a gente falava assim, caraca, os Estados Unidos é top, eu quero me mudar para lá, eu quero tentar minha vida, é a terra das oportunidades, etc. E por muito tempo os Estados Unidos foi a nação mais poderosa do mundo, foi a nação que sustentou o capitalismo por até muito tempo, e naturalmente países mais fracos, países que tinham disputas de poder interna, eles se aliavam aos Estados Unidos para obter recursos. Então, o Brasil, por exemplo, era um país que dependia muito da influência americana e a gente sempre estava fazendo acordos com os americanos para receber algum tipo de incentivo em troca, algum tipo de investimento. A prova disso é que durante um período ali do governo do Getúlio Vargas, nós tivemos acordos com os americanos para o desenvolvimento da Companhia Siderúrgica Nacional, nós tivemos acordos para o desenvolvimento da extração de petróleo através da Petrobras e diversos outros investimentos que vieram dos Estados Unidos para o Brasil por causa desse tipo de parceria comercial. Então, o país que estava tomando conta da ordem mundial, ele era capaz de subjugar países de forma econômica para que eles dependessem constantemente dele, como foi o caso do Brasil, e toda a América Latina dependia dos acordos comerciais com os Estados Unidos, e existiam outros países que não aceitavam essa ordem. Esses países, naturalmente, entravam em processo conflituoso, e foi isso que a gente viu ali no início dos anos 2000, com a invasão dos Estados Unidos lá no Iraque, no Afeganistão, tentando aumentar sua rede de influência e subjugando países que se mostravam como uma ameaça através da religião, que são os muçulmanos ali, que são muito belicosos. A gente tinha também conflitos com relação ali à antiga União Soviética, partes da União Soviética que tinham muitos rebeldes. A gente tinha a China se fortalecendo, mas nenhum conseguia apresentar uma ameaça iminente para a maior nação do mundo, que era os Estados Unidos. Quando a gente teve aí essa mudança no poder recente lá na América, que trouxe consigo uma nova era de informação, uma nova era de cultura, uma nova era de aceitação da diversidade, após a pandemia, o que aconteceu? Os Estados Unidos entrou num processo de decadência. E isso fica muito claro porque eu já fui nos Estados Unidos, já fui em Los Angeles. E na época que eu estava lá, era incrível ver o quanto o povo tinha vontade de trabalhar. As pessoas achavam que poderiam ficar ricas, elas investiam na bolsa de valores. E, cara, todo americano tinha emprego. Bastou acontecer um vírus aí que a gente imagina que tenha vindo de algum lugar
para desestabilizar a maior potência do mundo. E o presidente da época, que era um presidente que tinha muita força e muito domínio, ele simplesmente foi tirado do cargo e entrou um presidente meio banana das ideias, um cara que é fraco, que não tem a força de discurso, que não tem força para colocar os Estados Unidos numa posição de firmeza e bater de frente com potenciais inimigos que têm o mesmo tipo de força. Se você entende que criou-se um gap de oportunidade, um intervalo de oportunidade durante 4 anos, que é o período em que Biden vai estar no poder, logicamente a gente tem aqui um processo de nascimento de uma nova ordem mundial que começou a ser instalada no ano de 2020, em algo que eu acredito ser uma espécie de guerra biológica, tá? O mundo todo foi afetado por essa parada aí, todo mundo obedece às regras, todo mundo quer se livrar disso, mas ninguém consegue. E dentro dos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, que nós respeitamos uns aos outros, talvez você queira tomar, talvez você não queira, a gente conversa e a gente fica de boa um com o outro, porque a gente sabe que no final das contas nós somos brasileiros, nós somos irmãos. Lá nos Estados Unidos a parada tá diferente, porque os Estados Unidos estão entrando num estado de anarquia. Existem muitos imigrantes ilegais e quando eles chegam lá, eles trazem consigo a sua cultura, os seus ideais e a sua vontade de crescer economicamente. E o americano redneck, aquele cara que é o americano raiz, ele não aceita isso. Então, existia uma disputa dentro do território muito grande. Os Estados Unidos estão passando por uma espécie de processo de implosão, então eles têm uma guerra interna. Observando isso, o líder de Estado russo, Vladimir Putin, e o líder de Estado chinês, Xi Jinping, estão aproveitando a sua oportunidade para criar uma nova ordem mundial. E isso fica muito claro quando a gente observa os alinhamentos, os aparelhamentos políticos de países inferiores. Para a gente entender a nova ordem mundial, a gente precisa entender que existem somente 2 tipos de países no mundo. Existem os países que se garantem, aqueles países que não dependem de outros países para sobreviver, digamos assim, e aqui eu considero somente 5, eu diria que os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Brasil e Israel. Somente esses países têm minérios, água, vegetação, gás natural, petróleo, fontes renováveis de energia para se garantir num período em que uma boa parte do mundo não tem mais recursos e nós estamos no limite da produção. E existem os outros países que precisam se submeter às vontades desses países, né? Então, o que é que a gente está vendo? Antigamente, o Brasil recorria aos Estados Unidos para pedir ajuda financeira. Hoje em dia, a gente não depende mais dos Estados Unidos e nós estamos fazendo comércio com todo mundo. Inclusive, nosso presidente foi na Rússia recentemente e isso demonstra que o Brasil está tomando uma posição de player independente. Ele consegue conduzir suas próprias conversas, ele consegue resolver situações falando olho no olho, cara na cara. Ei, meu irmão, é o seguinte, eu tô precisando disso, tu tá precisando daquilo, vamos fechar um acordo aqui, mas tu não vem mexer comigo. Então, basicamente, esse estado de independência nos coloca, enquanto país, numa posição um tanto quanto confortável, mas, contudo, todavia, entretanto, também nos coloca aí numa posição em que nós somos alvo de outras nações. Imagine, por exemplo, o Estado de Israel, que faz crescer grama no deserto, no meio do nada, e tem uma área que não é reconhecida pela Rússia, por exemplo. Então, esses conflitos para que se chegue a uma nova ordem mundial tendem a se intensificar no futuro. E o que a gente está vendo agora é literalmente esse aparelhamento de países como a Venezuela, a Argentina, a Colômbia, a Bolívia, os nossos vizinhos aqui muito próximos, pedindo ajuda da Rússia e da China.
Isso é um alerta para nós, enquanto brasileiros, isso é um alerta para a gente. Por quê? Porque Rússia e China, como novos players, como aqueles que vão tomar conta da nova ordem mundial, eles são países que vão defender os seus interesses próprios. E apesar de você achar que a China realmente vai ajudar a Argentina, na verdade não é isso que acontece. Quando China toma conta de um novo país, quando eles chegam lá e garantem apoio através de financiamentos, o que na realidade eles estão fazendo é sustentando uma ditadura, como nós vimos na Venezuela, para extrair o máximo de recursos possíveis daquele país. Então, a Venezuela continua sendo muito rica, mas vacilou e agora todos os recursos, toda essa riqueza está sendo levada direto para a China, para que a China continue crescendo. O que eu acredito para um futuro bem próximo é que a gente vai viver um período de muita instabilidade e para isso você precisa começar a pensar em formas de adquirir segurança financeira através da quitação de dívidas e a busca de novas fontes de renda para criar reserva, porque o nascimento, o surgimento, a criação de uma nova ordem mundial que tenha como players principais a Rússia e a China podem trazer consequências, inclusive para países que são potências independentes, como o Brasil e Israel, que são aliados. Então, eu espero muito que você tenha entendido sobre essa nova ordem e fique claro para você que você não precisa ter medo e ficar alienado e achar, meu Deus, amanhã vai ter uma guerra no Brasil, porque isso não vai acontecer. Mas é natural que as tensões continuem escalando. E para terminar esse vídeo aqui, eu quero falar uma frase que está escrita no livro A Arte da Guerra, que foi escrita por Sun Tzu, que é o seguinte: um comandante inteligente não apenas vence, ele se sobressai. E é o que nós temos visto nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu espero que você esteja curtindo esse tipo de conteúdo e daqui a pouco tem mais vídeo para vocês. Deixa o like aí, tamo junto, é nóis!